Seja bem-vindo ou bem-vinda a esta playlist sobre os fundamentos da linguagem R. Nós vamos entender nesta playlist todos os fundamentos, todos os objetos básicos da linguagem R para que a gente possa começar a deslanchar nessa linguagem que é tão poderosa. Antes de qualquer coisa, taca o dedo aí no like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos para que essa playlist possa chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo, faz perguntas para que a gente possa ganhar relevância e alcançar e ajudar mais pessoas a desenvolver essa ferramenta tão poderosa. Na linguagem R, os principais objetos, sendo uma linguagem, a linguagem R ela é uma linguagem orientada a objetos. Falando isso de primeira talvez não faça muito sentido, mas à medida em que nós formos trabalhando e entendendo os objetos, então essa frase que fala que a linguagem R é uma linguagem orientada a objetos vai começar a fazer mais sentido. E os principais objetos são estes que estão listados aqui, os vetores, que são os mais importantes, porque deles se originam os demais, as listas, que são também uma modalidade de vetor, as matrizes, os arrays e os data frames, que também são a base para os tables. Os tables são justamente uma espécie de evolução dos data frames. Então, nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre os vetores, que é o fundamento para que a gente possa entender bem a linguagem R. Mas o que é que são os tais vetores? Então, para que a gente entenda melhor o que são os vetores, vamos usar um exemplo aqui. Porque, na verdade, os vetores eles são uma fila, uma espécie de fileira de dados, fileira de informações. Eu vou usar aqui como exemplo estes dois pacotes de balinhas aqui. Então, você vê que deste lado eu tenho um pacotão de balinhas. Não estou fazendo propaganda aqui, é somente realmente para exemplificar. Só que perceba que há uma diferença nestes dois pacotes de balinhas. Nesse aqui da direita, as balinhas estão todas soltas dentro de um saco, de uma sacolinha, e essas balinhas elas não seguem, elas não estão organizadas, elas não têm uma ordem correta. Elas estão soltas aqui dentro e à medida que você mexe nesse saquinho, todas elas mudam de lugar, então ficam embaralhadas aqui dentro. E este saquinho aqui, ele é um exemplo do que não é um vetor. O vetor, ele é, como eu falei, uma fileira de informações, só que essas informações elas ficam encapsuladas, elas ficam empacotadas, e aí por isso que eu usei os pacotes aqui como um exemplo. Elas ficam empacotadas dentro de uma estrutura, dentro de um objeto. Então, os vetores eles são mais ou menos como esta embalagem aqui, como este pacote de balinhas aqui. Aqui dentro deste pacote, a gente tem as balinhas todas enfileiradas, todas arrumadinhas aqui dentro, seguindo uma ordem, uma organização. Então, os vetores são justamente uma fila de informações onde a ordem importa, a organização importa. Então, aqui, só para exemplificar como as balinhas ficam organizadas, lado a lado, numa sequência ordenada. Então, trazendo aqui para o RStudio, trazendo para a nossa realidade da linguagem de programação, da linguagem R, então esses vetores eles podem ser apresentados, essas informações elas podem ser apresentadas na orientação horizontal ou vertical. Então, dessas duas formas, a gente pode representar um vetor. Isso aí vai ser importante para a geração não só dos cálculos, daquelas funções que a gente quer executar com a linguagem R, mas também isso aí vai ser o fundamento para estruturas de dados mais complexas, como, por exemplo, as tabelas. Observe que essa tabela aqui ela é um conjunto de 3 vetores dispostos de maneira horizontal, ou seja, cada vetor aqui é uma linha. Aqui o vetor 1 é a linha 1, o vetor 2 é a linha 2, o vetor 3 é a linha 3 desta minha tabela. Sendo que estes vetores estão na orientação horizontal. Aqui eu também tenho uma tabela, só que essa tabela ela foi criada com os vetores na vertical. Então, eu tenho o vetor 1 aqui na vertical, vetor 2, vetor 3.
Em ambas as situações, eu tenho tabelas criadas por meio de vetores, seja na horizontal ou na vertical. É importante a gente lembrar que cada componente do vetor, cada informação, e aí no caso, cada quadrinho desse aqui vai representar uma informação, e logo logo a gente vai entrar no detalhe dessas informações, mas é importante a gente entender que cada uma dessas informações, cada componente de um vetor é chamado de elemento. Então é importante que a gente conheça as coisas certas pelo nome certo, porque isso vai facilitar a nossa vida lá na frente. Então, cada componente de um vetor vai ser chamado de elemento. E a gente vai ver mais para frente que, dependendo do objeto com o qual nós estamos trabalhando, um elemento ele pode ter um único valor, por exemplo, aqui 1, ou ele pode ter mais de um valor. Eu posso ter um elemento aqui com vários valores, ou pode ser valor numérico ou caracteres. Então, em algumas estruturas, em alguns objetos, nós podemos ter um único valor por elemento, uma única informação por elemento, ou mais de uma informação por elemento. No caso dos vetores, especificamente, nós vamos ter uma informação por elemento. Então, aqui é somente para a gente relembrar que essas informações, estes dados estão encapsulados, eles estão, entre aspas, empacotados dentro de uma mesma estrutura de dados, de um mesmo objeto. Aprofundando um pouco sobre o conceito de vetores, os vetores eles podem aparecer de duas formas. Eles podem ser vetores atômicos ou as listas. As listas, por si só, são um tipo de objeto lá na linguagem R. A gente até viu lá no primeiro slide, deixa eu voltar nele aqui, que as listas estão aqui, ó, como um dos objetos que nós vamos estudar. Mas a verdade é que as listas são uma forma de vetor. Então, agora, nesta aula, nós estamos falando sobre os vetores atômicos, mas num outro vídeo nós vamos entrar nas listas. O importante de saber aqui é que nos vetores atômicos, os dados que nós temos dentro lá do vetor atômico precisam ser homogêneos, ou seja, a gente só pode ter um tipo de dado dentro de um vetor atômico, enquanto numa lista a gente pode ter dados heterogêneos. A gente não precisa que na lista todos os elementos da lista sejam do mesmo tipo de dado. Basicamente, dentro de um vetor atômico, nós podemos ter informações do tipo numeric. A linguagem R é uma linguagem em inglês, então numeric significando que nós podemos ter dados do tipo numérico, do tipo caractere, character, ou do tipo lógico. Dentro de um vetor atômico, nós só vamos ter informação numérica ou só vamos ter informação do tipo caractere ou vamos ter somente informações lógicas. Nós não podemos aqui, dentro de um vetor atômico, ter informações do tipo caractere e do tipo lógico, por exemplo, ao mesmo tempo. Já nas listas, nós podemos sim misturar os tipos de dados. Um detalhe adicional é que os dados numéricos podem ser de dois tipos. Podem ser do tipo double precision, a gente chama de double precision, que basicamente são informações decimais. Então, aqui a gente até tem um exemplo de um númerozinho e aqui o ponto que divide os inteiros da parte decimal. E pode ser também do tipo integer, integer significando número inteiro, só que na linguagem R, quando a gente quer especificar que o número é inteiro, a gente vai colocar um número seguido da letra L maiúscula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 10 na linguagem R, o R vai reconhecer, o R vai entender que esse 10 aqui ele é um double, ele é um número decimal. Mesmo que aqui após a vírgula ele seja inteiro, mas ele tem a possibilidade de ser um número decimal. Já se eu informar lá no R um 10 e um L maiúsculo em seguida, então necessariamente o R vai reconhecer isso aqui como um número inteiro. Sobre as informações de caractere, eu coloquei aqui as aspinhas aqui, porque toda informação
em formato de texto no R vai ter que ser informada dentro das aspas. Podem ser aspas duplas, como eu coloquei aqui, ou aspas simples. Então, se eu colocar, por exemplo, a letra A, eu preciso colocar ela entre aspas para que seja reconhecido pelo R como um texto. A gente vai ver isso com calma nos exemplos práticos. E também aqui a informação lógica, basicamente, ela assume duas possibilidades, que seriam verdadeiro ou falso. E, novamente, a gente vai entender isso aqui com calma quando a gente começar a fazer os exemplos mesmo lá dentro do RStudio. Certo, então eu já estou aqui no RStudio para a gente começar a fazer os nossos exemplos sobre vetores. Só uma observação aqui, eu estou aqui com o meu painel, com o meu RStudio. Deixa eu só apagar isso que está aqui embaixo. Eu estou aqui com o meu RStudio com um tema mais escuro, que para mim, pessoalmente, eu acho que cansa menos a minha vista, mas se você pode estar aí com o seu tema padrão, que é o padrão branco lá do RStudio, mas isso aí pode ser modificado aqui na opção Tools, ou Ferramentas, aqui em cima. Ó. Se eu clicar nela, lá no final eu vou ter opções globais, ou Global Options. Vou clicar. E aqui ao lado eu tenho a opção Appearance, aparência. Vou clicar nela e o RStudio vai abrir para mim uma série de opções aqui, uma lista de opções, em que eu posso alterar o meu tema. Se eu quiser aqui, por exemplo, um tema branco, então eu vou selecionar, aplicar e está aqui o meu RStudio branquinho. Eu vou continuar com a minha preferência aqui, eu utilizo esse Tomorrow Night 80s, que eu acho que é menos cansativo para a minha vista. Então eu vou ficar com ele aqui. E a gente vai começar agora aprendendo deixa eu colar aqui o primeiro tópico, que vai ser criar valores com a fórmula C. Então, para criar um vetor, é muito simples. Simplesmente eu vou entrar com a letra C, C de concatenar ou concatenate, abre e fecha parênteses. Na prática, eu não preciso abrir e fechar o parêntese. Quando eu inserir o primeiro parêntese, o RStudio já vai puxar para mim o parêntese de fechamento também. E aqui dentro eu vou inserir aqueles valores que eu quero que componham o meu vetor, ou seja, vou inserir os meus elementos. Eu vou começar com um exemplo mais simples, que é simplesmente digitar alguns números aqui dentro, de forma que estes números serão os meus elementos. Cada elemento vai ser separado por vírgula, então o RStudio, o R ele recebe a vírgula como um separador entre elementos. Então, vou colocar aqui números aleatórios e vou criar o meu vetor. Eu vou executar aqui o meu comando, a minha linha de código. E como é que eu faço essa execução? Eu posso clicar aqui no botão Run, e observe que foi executado aqui. Ou então eu posso simplesmente selecionar a minha linha de código, segurar o botão Ctrl e teclar Enter. E aí ele executa da mesma forma. E ainda mais, na verdade, eu nem preciso selecionar a linha inteira. Se eu clicar aqui dentro da minha linha, ele já vai entender que eu tenho que executar esse bloco de código aqui completo. Então, dessa forma, eu já executei, já criei o meu primeiro vetor com aqueles números que eu digitei lá em cima. Está aqui o meu vetor. Só que no R, como eu já falei, o R ele é uma linguagem orientada a objetos, ou seja, para que a gente possa recuperar, acessar esse vetor novamente, a gente precisa dar um nome a esse vetor, de modo que esse vetor se torne um objeto. Ou seja, um objeto é algo que você vai lá, pega, utiliza, depois leva para um lado, leva para o outro. Então, o objeto é uma coisa que te dá uma portabilidade, uma facilidade de trabalhar. Para que a gente possa transformar esse vetor num objeto, eu preciso dar um nome a esse objeto. Como é que eu dou esse nome? Primeiro, aqui no começo, eu vou escolher um nome qualquer. Vou chamar esse vetor de V1. V1. E eu vou inserir um operador aqui de atribuição, um símbolozinho de atribuição, que nada mais é do que um sinal de menor que, seguido de um tracinho. E aí eu posso fazer esse sinal de atribuição de duas formas. Eu posso simplesmente inserir o sinal de menor que, seguido do tracinho, ou eu posso fazer mais fácil,
simplesmente segurando Alt e teclando o menos, o sinal de menos. Então, Alt menos vai atribuir, vai inserir para mim o operador de atribuição. Então, simplesmente fazendo isso, o que é que eu estou dizendo aqui para o computador? Estou dizendo que esse vetor aqui, ele vai ser chamado por esse nome aqui. Então, isso aqui é meio que uma setinha voltando para dizer que este comando que eu dei para o computador vai ser chamado por este nome que está no começo aqui. Então, vou executar com Ctrl Enter. E agora observe que aqui do lado direito foi criada para mim a variável v1, ou seja, o objeto v1. De modo que quando eu precisar novamente deste objeto, quando eu precisar deste vetor, eu não preciso escrever ele novamente. Eu simplesmente vou aqui escrever v1, executar, e o R vai trazer isso aqui para mim. Isso aqui é muito útil porque eu posso fazer operações com esse vetor. Vamos supor que eu queira somar todos esses números aqui. Então, eu vou utilizar, por exemplo, aqui a fórmula sum. A fórmula sum nada mais é do que uma fórmula de soma. Sum é soma em inglês. E em vez de eu digitar aqui dentro todos esses números aqui, 1, 5, 6, 5, 3, 4, 8, eu simplesmente vou colocar sum e vou colocar o nome daquele vetor, de modo que o computador vai saber o que eu quero somar. Eu quero somar o vetor 1, ou seja, aqueles valores que estão dentro do vetor 1. Eu vou executar e automaticamente ele já trouxe para mim aqui a soma desses valores. Outra coisa que eu poderia fazer, por exemplo, era, multiplicar cada um desses números aqui por 2. Então, não vou precisar fazer 1 vezes 2, 5 vezes 2, 6 vezes 2. Simplesmente eu vou fazer V1 vezes 2 e executar. E aí, o R vai fazer essa operação elemento por elemento. Então, ele pegou 1 vezes 2, 2, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 2, 12, e assim por diante. E aí eu poderia também atribuir um novo nome, vamos chamar aqui de vetor 2, Alt menos, e agora eu atribuir um novo valor a um novo vetor chamado vetor 2. Então, quando eu chamar aqui vetor 2 e executar, olha aí, ele vai trazer para mim novamente aquele vetor já multiplicado. E aí eu posso fazer outras operações. Eu posso chamar, por exemplo, um vetor 3 como a multiplicação, a soma de V1 mais V2. E aí eu vou chamar aqui embaixo. Aqui nessa operação, o R, ele fez essa operação aqui, ele somou V1 e V2 e atribuiu esse valor a V3. Agora eu tenho que chamar o V3 para poder ele me mostrar o resultado. Então o resultado está aqui. Então até agora eu criei vetores com valores numéricos. Vamos agora criar um vetor com caracteres. Vou chamar esse vetor aqui de vetor 2, sinal de atribuição, C, que é a função de concatenar, de empacotar estes valores. E eu vou inserir 3 nomes aqui. 3 nomes de frutas. Então, lembra que sempre que a gente for atribuir um texto, qualquer informação do tipo caractere dentro de um vetor, a gente precisa fazer isso dentro das aspas. Podem ser aspas simples ou podem ser aspas duplas. O R não vai diferenciar. Então, eu gosto mais das aspas simples porque eu acho que dá menos trabalho para mim e até fica menos poluído o visual do código. E aí eu vou colocar aqui banana. Lembra, o separador entre elementos de um vetor é a vírgula. Então eu vou lá, abacaxi. E vou colocar mais uma fruta aqui, entre aspas, que vai ser manga. Vou executar e eu criei aqui um vetor. Então, se eu chamar o vetor 2, V2, ele vai trazer para mim aqueles textos que eu inseri. Então, os textos também são chamados como strings. Então, é muito comum a gente ver essa nomenclatura aqui, que as informações do tipo caractere são chamadas também de strings. Então, guarde bem essa palavra que vai ser muito importante. Uma coisa importante também de a gente enfatizar é que no R, toda a informação
do tipo caractere vai ser entendida pelo R como uma única informação. Ou seja, se eu passar para o R uma letra apenas, ele vai ser lido como texto. Se eu passar para o R uma palavra, ou seja, tem várias letras, ela vai ser lida, ser entendida pelo R como apenas um texto, uma string. Se eu colocar uma frase inteira o R vai também entender isso aqui como sendo um texto, ou seja, seja uma palavra, seja uma letra, seja uma palavra, seja uma frase, desde que ela esteja entre aspas, simples ou duplas, o R, o computador, vai entender isso como sendo um único texto. Ele não vai aqui diferenciar. Inclusive, se você tiver aqui apenas um espaço entre as aspas, esse espaço também vai ser visto pelo computador como um texto. Então, embora não tenha nada aqui, se tiver entre aspas, esse espaço vai ser lido como um texto. E se você tiver um número, pode ser com um número, 2, 3, tanto faz. Mesmo que números, algarismos estejam entre as aspas, ele também vai ser visto como um texto. Então, vamos criar aqui um outro vetor V3 e vamos atribuir alguns números aqui. Eu vou começar com o número 15, depois eu vou colocar o nome Brasil, depois eu vou colocar Japão, nomes aleatórios aqui, e o número 151, entre aspas aqui, 151. Vou executar esse vetor e aí a gente vai aqui pedir para o R dizer para a gente qual é o tipo de dado desses vetores que a gente criou. Então, se eu quiser rever, se eu quiser revisar qual o tipo dos vetores com os quais eu estou trabalhando, existe uma funçãozinha aqui. Na verdade, existem mais de uma função que podem me dar essa informação. Eu vou usar aqui a função class, que vai me dizer a classe, ou seja, o tipo do caractere que eu estou usando, da informação que eu estou usando, na verdade. E aí aqui dentro de class eu vou chamar o vetor V1. Então o R vai me dizer que tipo de informação eu tenho aqui dentro do vetor V1. Quando eu executar, ele me mostra aqui que este vetor ele é do tipo numeric, ou seja, um vetor numérico. Lembra que eu falei que existem 3 tipos principais de vetores, que são os vetores do tipo numérico, do tipo caractere e do tipo lógico, sendo que o numérico pode ser inteiro ou double precision. Esse meu primeiro vetor, é claro de saber, é óbvio, fica bem óbvio aqui da leitura que ele é um vetor numérico. Aqui, se eu fizer a mesma coisa, class, e chamar o vetor 2, também está meio óbvio aqui que é um vetor do tipo caractere. Então vamos lá executar. E ele mostrou para mim aqui que o meu vetor é do tipo caractere. Mas o terceiro aqui já não é tão óbvio, porque eu tenho números e nomes de países aqui dentro desse vetor. Então, se eu fizer a mesma coisa e chamar aqui class, a classe do meu vetor 3, olha só, ele vai me mostrar que, embora eu tenha números aqui nesse vetor, esse vetor é do tipo caractere. A verdade é que esses números aqui que eu inseri esses números dentro do vetor, mas eles estão entre aspas, então eles vão ser tratados pelo R como caractere. Aí você pode perguntar, mas então, e se eu inserisse esse mesmo vetor aqui, deixa eu copiar ele aqui embaixo, vou chamar ele agora de V4, vetor 4. Só que se em vez de colocar os números entre aspas, eu tirar as aspas dos números aqui. Então vamos ver o que acontece. Eu vou executar aqui o vetor 4. Perceba que somente o nome Brasil, o nome Japão estão entre aspas, mas o 15 e o 121 não estão entre aspas. Então, em tese, a gente poderia ver esses números aqui como sendo do tipo numeric. Agora eu vou chamar aqui a função class
do vetor V4, executo com o Ctrl Enter e observe que, novamente, eu recebi aqui como retorno a resposta de que o meu vetor V4 é do tipo caractere. E aí você pode perguntar, mas como? Como é que ele é do tipo caractere se aqui 15 não está entre aspas e 151 também não está entre aspas? Então é importante a gente voltar lá para o conceito que a gente viu um pouco atrás, que fala que os vetores precisam ser homogêneos quanto ao tipo de informação neles contida. Ou seja, dentro de um vetor só pode ter um tipo de informação. Nesse meu vetor aqui, V4, eu tenho informações numéricas e tenho informações do tipo caractere. Então, nessa situação, como o vetor ele não pode receber tipos diferentes de dados, então existe um processo chamado de coerção. Então, o que é essa coerção? Essa coerção é justamente a mudança de algum tipo de informação, a mudança de tipo de informação, para que todas as informações dentro de um vetor se tornem do mesmo tipo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho dois tipos de informação. Eu tenho informação numérica e eu tenho informação caractere. Então, o R ele vai pegar esses tipos diferentes e ele vai transformar tudo no mesmo tipo. Então, ele vai pegar e vai transformar o tipo mais complexo num tipo mais fácil, de forma que todos os elementos daquele vetor fiquem nesse tipo de informação mais simples, digamos assim. Então, existe uma hierarquia entre esses tipos de informação que é justamente essa aqui. A informação do tipo character vai ter precedência sobre o tipo numérico, numeric, que vai ter precedência sobre o tipo integer, que vai ter precedência sobre o tipo logical. Então, sempre que dentro de um vetor houver um conflito, essa categoria mais à esquerda vai prevalecer perante as demais categorias. Observe que nesse nosso exemplo aqui no V4, nós temos informações numéricas e informações do tipo caractere. Neste caso aqui, então, vai haver uma coerção e o R vai pegar as informações numéricas e vai transformar em caractere, porque ela é a informação mais simples e vai ter precedência neste conflito aqui. A gente vai ver um outro exemplo disso quando a gente passar para os vetores lógicos. Aliás, vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui um vetor 5, sinal de atribuição, e ainda com a fórmula C, eu vou criar um vetor com valores lógicos, e esses valores lógicos podem ser apenas true ou false. False, true, true, ou seja, verdadeiro ou falso. Isso aqui é um vetor lógico. Quando eu crio um vetor lógico, as palavras true e false têm que vir em caixa alta, ok? Então, eles precisam vir em caixa alta e não precisam vir dentro de aspas. Se eu utilizar as aspas aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou criar um vetor do tipo, deixa eu chamar aqui a classe V5, class do vetor 5. Olha aí, ele vai me dizer que o vetor é do tipo caractere. Do tipo caractere. Por quê? Porque novamente houve um conflito. Como o true aqui ficou entre aspas, o R entendeu que esse true é do tipo caractere. Então houve um conflito entre a informação do tipo caractere e as informações do tipo lógica. Então perceba que o lógico é o tipo aqui que tem menor precedência. Então qualquer um dos outros tipos vai vencer o tipo lógico quando precisar haver uma coerção. Então, nesse caso aqui, ele vai me retornar a classe caractere como precedente sobre as outras. Mas então eu criei aqui um vetor lógico. Se eu chamar o meu vetor 5, V5 e executar, observe que aqui eu vou receber o vetor da forma como eu criei, né? True, false, false, true, true. E agora sim que eu criei um vetor lógico. Deixa eu só limpar aqui para ficar mais fácil. Agora sim, se eu perguntar a classe do meu vetor 5,
olha aí, o R vai me falar que a classe é lógica. Eu limpei aqui o meu console aqui embaixo. Sempre que eu quiser limpar o console, eu vou no seguinte comando, Ctrl e L, L de lua. Ctrl L limpa o meu console aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui, eu não mostrei com calma. Mas então sempre que eu tiver cheio de informação aqui embaixo, eu vou no Ctrl L e o RStudio apaga tudo para mim. Então deixa eu fazer uma simulação agora aqui no vetor V5, inserindo uma informação numérica, 55. Vou executar. Quando eu executei novamente o vetor 5, o V5, aquela informação que eu tinha anteriormente foi sobrescrita e o meu vetor foi atualizado. Antes ele era um vetor lógico, só que agora ele não é mais, porque eu inseri um número aqui. Então perceba que na hierarquia vai haver um conflito, entre a informação lógica e uma informação numérica. Então, de acordo com essa regrinha aqui que eu passei, se eu pedir a classe desse vetor 5, ele deve retornar para mim que essa classe é numérica. Então, vamos ver, olha aí, classe numérica. E agora eu vou acrescentar um valor qualquer aqui, uma string qualquer, vou colocar a letra A mesmo, vou executar novamente para atualizar o vetor 5. E agora que eu vou ver a classe do vetor 5, prevaleceu, houve uma coerção, tanto os valores, o tipo lógico, quanto o tipo numérico, perderam espaço aqui para a coerção que permaneceu na classe de caractere. E aí, da mesma forma que eu executei uma função, alguns cálculos aqui com o meu vetor 1, eu posso fazer isso também com os demais vetores. Então, deixa eu criar aqui o vetor 2, é um vetor com nomes de países. Vamos supor que eu queira transformar essas letras de caixa baixa aqui para caixa alta. Então, eu vou pegar e vou usar a função toUpper, que na verdade quer dizer to é para, e upper se referindo a caixa alta. Então, é como se fosse uma função dizendo para caixa alta. Quem é que eu quero passar para a caixa alta? É o vetor V2. Então, quando eu selecionar aqui V2, ele transformou aqui todos os meus elementos que estavam com letra minúscula em caixa baixa, agora para caixa alta. Então, deixa eu só organizar as informações aqui. Deixa eu colocar esses códigos aqui em cima. Eu vou disponibilizar esse código aqui embaixo na descrição. Então, deixa eu deixar ele organizadinho aqui para que a gente possa seguir uma lógica. Esse detalhezinho aqui. Aí eu vou colocar aqui em cima como uma observação. Só um detalhe aqui, eu não sei se eu já falei sobre isso, acho que não. Sempre que a gente quiser inserir um comentário dentro do RStudio, a gente deve começar com o sinalzinho aqui de hashtag, o sinalzinho do jogo da velha. Quando a gente faz isso, o RStudio não vai ler esse código que inicia com hashtag como se fosse um código executável. Ele vai, na hora de executar os comandos, tudo que estiver começando com esse sinal vai ser ignorado. Então, é algo que a gente coloca para a gente ler e não para o computador. Então, sempre que a gente estiver trabalhando, não só no R, mas em qualquer linguagem de programação, é importante a gente deixar os passos descritos para que, eventualmente, se a gente mesmo voltar nesse código depois, a gente possa entender o que foi feito e, principalmente, se outras pessoas estiverem utilizando esses códigos. Então, a gente continua na próxima aula trabalhando com vetores e vamos aprender como manipular esses vetores, como fazer alguns cálculos. Então, tem muita coisa bacana ainda para a gente ver em cima desse tema vetores. Então, não esquece de clicar aqui embaixo, de tacar o dedo no like, se inscrever, assinar as notificações para receber aí a informação sempre que um novo vídeo sair. E comenta, faz pergunta para que a gente ganhe relevância. Então, isso aí ajuda bastante a gente para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Então, não esquece não, dá o nosso like, espero que tenha gostado e logo logo a gente retorna.